Olá pessoal, eu sou o professor Davi Marques e hoje nós vamos ver racionalização de denominadores. Essa é só a primeira aula que contém os principais casos e exemplos. Nós vamos ter mais aulas envolvendo esse assunto, ok? Então fiquem ligados. Bom, antes de começar essa aula, dê o seu like, se inscreva no canal que a gente sempre tem novidades para vocês. Bom, vamos lá. O que é racionalizar denominadores, pessoal? É o seguinte, é simplesmente reescrever uma fração que tem raiz no denominador de uma forma diferente, mais equivalente e que não tenha raiz no denominador. Beleza? Simples, apenas isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai escolher um número que, ao multiplicar pelo numerador e pelo denominador, vai fazer com que o denominador não tenha mais raiz. Como fazer isso? Como escolher esse número? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas primeiro, olha só, quais são os principais casos de racionalização? Eu vou apresentar para vocês aqui os três principais casos. O primeiro é aquele que tenha só uma raiz simples, quadrada, no denominador. Casos como esse aqui, 8 sobre raiz de 2. Um segundo caso é quando a gente tem uma soma ou uma diferença com raiz no denominador. No caso, a gente vai ter uma soma de raízes ou apenas uma das duas parcelas vai ter raiz, como é o exemplo aí. Beleza? Bom, e o terceiro caso é aquele que a gente tem só uma raiz no denominador, mas essa raiz não é quadrada, é raiz cúbica, é raiz quarta e por aí vai. Na aula de hoje, nós vamos ver os dois primeiros casos, que são mais tranquilos e são bem mais frequentes. Na próxima aula, nós vamos ver esse caso 3, beleza? Fiquem atentos. Olha só, esse primeiro caso, primeiro exemplo, como é que a gente faz para racionalizar? 8 sobre raiz de 2. Basta a gente multiplicar essa fração por uma outra fração que é equivalente a 1, mas que a gente está reescrevendo como raiz de 2 sobre 2. Mas por que raiz de 2 sobre 2? Olha só, quando a gente está multiplicando duas frações, a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Essa parte que está no denominador, percebe que as duas raízes são iguais. Então basta a gente lembrar de uma propriedade lá de raiz. Ó. Raiz de A vezes raiz de A não é raiz de A ao quadrado? Então, a gente poderia cortar a raiz com o quadrado. Estou pensando aqui num valor de A positivo, tá, gente? Então, se eu tenho um produto de duas raízes iguais, eu vou acabar cancelando a raiz e vai ficar o próprio número. Percebo que eu tenho no denominador é raiz de 2 vezes raiz de 2, porque eu escolhi, convenientemente, o número raiz de 2 para multiplicar pelo próprio raiz de 2. O que vai acontecer então? Eu vou ter raiz de 2 ao quadrado, que vai cancelar, e aí eu não vou ter mais raiz no denominador. Olha que ótimo. Eu tinha uma raiz de 2, agora eu não tenho mais. 8 raiz de 2 sobre 2, eu posso simplificar o 8 com 2, dá 4. Depois vai sobrar 4 raiz de 2. Pronto, racionalizamos. Então eu concluo que 8 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que 4 raiz de 2. E aí você me pergunta, qual é a vantagem de fazer esse processo? Bom, eu posso te informar duas delas. Uma primeiro é, se você for escrever isso numa expressão, num livro ou qualquer coisa, é melhor você tentar escrever sem denominadores. Então, 8 sobre raiz de 2 é bem mais estranho, dá muito mais problemas para escrever do que 4 raiz de 2. A segunda, se a gente analisar antes de racionalizar e depois, é o seguinte. Se eu fosse tentar encontrar o valor desse número, dessa conta, eu teria, no primeiro caso, 8 sobre o valor da raiz de 2, que vamos aproximar aqui para 1,414. Se eu dividir 8 por esse número, vai ficar um pouco estranho, né? Vai ficar difícil fazer. Mas se eu multiplicar 4 vezes 1,414, eu tenho muito mais ideia, muito mais fácil encontrar um valor que vai estar próximo daquela expressão. Se a gente fizer essas continhas, vai ser muito mais fácil fazer da direita e a gente encontra valores muito próximos, porque o valor da raiz está aproximado, ok? Bom, segundo exemplo aqui, eu tenho agora 24 sobre 5 raiz de 6. Perceba que nesse caso eu tenho um 5 ali, ó, multiplicando raiz de 6. Se está multiplicando, você vai fazer do mesmo jeito anterior, como se não tivesse esse 5. Então você vai simplesmente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 6. Por quê? Eu vou multiplicar raiz de 6 vezes raiz de 6 e eu vou ter raiz de 6 ao quadrado no denominador. E a gente sabe que a raiz vai ser cancelada com o quadrado ali, beleza? A gente vai ter 24 raiz de 6 sobre 5 vezes 6. Nós vamos simplificar. 24 dividido por 6 dá 4. Portanto, teremos 4 raiz de 6 sobre 5. Pronto, antes de racionalizar, depois de racionalizar, é o mesmo número. Agora nós vamos ver o segundo caso, que é quando a gente tem soma ou subtração no denominador com raiz. Olha só,
Vamos ver esse exemplo. 5 sobre raiz de 7 mais 2. Eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 7. Parece ser uma boa, né? Mas não vai dar certo. Olha só, se a gente fizer isso, fazendo aqui a distributiva, a gente vai concluir que não vai dar a mesma coisa, porque aquela primeira raiz vai ser cancelada, mas eu tenho uma segunda que continua ali persistente. Portanto, esse caso não é conveniente, beleza? Não dá certo. Gente, se algum passo for muito rápido, pause o vídeo, volte para você entender direitinho. Bom, outra coisa que você poderia pensar é, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo valor que eu tinha no numerador. Igual o caso anterior. De novo, isso não vai dar certo. Perceba que ao fazer isso eu tenho um termo no meio ali, 2 vezes A vezes B, que vai continuar com a raiz. Então olha só, desenvolvendo, se você fizer pela distributiva, você também consegue visualizar a raiz de 7 no denominador. Ela não desaparece, portanto esse caso também não é uma boa. Então, qual seria o caso ideal para a gente simplesmente sumir com essa raiz do denominador? A gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por uma expressão muito parecida com a do denominador, porém com o sinal trocado. Então, olha só, se eu multiplicar por raiz de 7 menos 2, tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai obter o seguinte, essa expressão aqui. O que chama a atenção da gente aqui nesse caso é que no denominador eu tenho um produto da soma pela diferença. Se a gente lembrar lá de produtos notáveis, a gente sabe fazer isso, né? Isso vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, olha, ao desenvolver dessa forma, se eu estou elevando ao quadrado o primeiro termo e o segundo termo, separadamente, ótimo, porque eu vou conseguir fazer o que nesse caso? Cortar a raiz com o quadrado. E aí não vou ter mais raiz no denominador. É só continuar com as continhas. Nesse caso, eu posso simplificar o 6 com o 3. Isso dá 2. Então, eu consigo encontrar a expressão sem raiz no denominador. Nesse caso, nem denominador apareceu aqui, né? Então, a expressão é bem mais simples do que a inicial. Ok? Então, a gente consegue concluir que 6 sobre raiz de 7 mais 2 é a mesma coisa que 2 raiz de 7 menos 4. Último exemplo de hoje, gente. Seguinte, se eu tenho que fazer essa racionalização, perceba que agora eu tenho 2 raízes. Mas é a mesma coisa de antes. Eu não tinha a soma, eu não multipliquei pela diferença. Se agora eu tenho a diferença, eu multiplico pela soma. Se tem 2 raízes aqui ou não vai fazer diferença, desde que sejam raízes quadradas. Então, eu vou multiplicar os denominadores, assim como os numeradores. O que eu vou obter? Olha só, quadrado do primeiro no denominador menos o quadrado do segundo. Eu vou ter então que raiz de 5 ao quadrado, eu posso simplificar, vai dar 5. E raiz de 2 ao quadrado também vai dar 2. Bom, é só dar uma melhorada, simplificar quando possível e, de novo, eu tenho um número que não tem nem denominador. Pronto, racionalizamos. Na próxima aula, nós vamos ver o caso 3, que é igual aquele exemplo ali, com raiz cúbicas, raiz de índice 4, 5. É super tranquilo, mas nós vamos desenvolver mais lá, ok? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal e acompanhe nossos vídeos. Um abraço!